Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão hoje? Então, dando início aqui a essa série de 6 mensagens, estamos na última mensagem, aqui na Carta aos Hebreus, capítulo 11, desculpa. Eu abri capítulo 11, não sei porquê, capítulo 1. Falamos capítulo 11 nas duas mensagens já, deve voltar lá, mas hoje é capítulo 1, até o versículo 3, cujo tema, nesses últimos dias, Deus tem falado através do seu Filho amado, sabia? É isso aí. Hebreus 1 a 3 nos fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, pessoal. Cujo tema, nós já falamos, nesses últimos dias, Deus tem falado através do seu Filho. Vamos ver aqui de que maneira Deus nos traz essa palavra. Qual foi o meio que Deus usou para nós chegarmos aqui a essa palavra, abençoar a sua vida? Por que você duvida que hoje ainda Deus fala com o homem? Parte 2, que já entregamos uma palavra em Hebreus capítulo 1. Hoje aqui no serviço, fui questionado por uma pessoa devido ao fato de eu ter falado que Deus fala comigo, ó. É isso mesmo, pessoal. E ao que parece, essa pessoa não crê que isso é possível hoje, tá? Logo após essa pessoa ter se ausentado daqui, veio a mim da parte do Senhor essa palavra: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Veja se tem fundamento. Pensa comigo, um cristão verdadeiro que se converteu, passou pela experiência do novo nascimento, dizer que em hipótese alguma Deus continua falando hoje. Quando a pessoa crê em Jesus e o aceita no seu coração, no seu salvador pessoal, segundo a Bíblia, Jesus passa a morar dentro dessa pessoa, sabia? Se a Bíblia diz que nesses últimos dias Deus fala através do seu Filho Jesus, existe cabimento de alguém duvidar de que Jesus fala hoje? Isso é possível? Pensa nisso. Então, pessoal, é isso aí, ó. Alguém veio como que para me interrogar: que você está dizendo que Deus está falando com você, tal. Nessa hora eu preciso de calma, né? Poderia reagir, discutir, mas eu fiquei calado, clamando, e Deus então testificou essa palavra. Quer dizer, de uma experiência não muito boa à primeira vista, Deus faz o quê? Deus muda as coisas. Você vai ter essa experiência de uma situação que aparentemente é complicada, é triste. Deus vai te dar uma direção ali e vai te abençoar para que com aquela experiência tua, aparentemente negativa, Deus venha abençoar outras pessoas com o seu testemunho. Você vai viver, ou você está vivendo já. Você está vivendo já a experiência, glória a Deus. Senão, Deus vai fazer você viver essa experiência. Vamos lá para a palavra? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesse último dia. Aqui o autor de Hebreus está falando do quê? Está falando do Velho Testamento, né? Que Deus falou muitas vezes. Você vê que a Bíblia é cheia de profecia, pessoal. Eu não sei por que hoje tanta dúvida, tantas pessoas não acreditam. Mas Deus não fala mais hoje, não. É coisa da sua cabeça isso. Coisa da sua cabeça. Deus não fala mais hoje, não. Porque a pessoa não crê, talvez a pessoa não está bem, em condições também de ouvir a voz de Deus, então é mais fácil ela dizer que a pessoa está errada, porque a pessoa desculpa a Deus, que ela está melhor. Esse é o segredo. Então, Deus sempre falou e vai falar, pessoal. Deus não seria justo, na minha maneira, já falei com isso e volto a falar, na minha maneira de ver, de Ele se revelar aos nossos antepassados,
aos patriarcas, aos profetas, aos judeus, ali no Velho Testamento, e hoje não se manifesta mais. Deus não é Deus de justiça não, pessoal. Deus é um Deus que trata todos da mesma maneira. Eu já falei e volto a falar aqui, que quando eu comecei na fé, há muitos anos atrás, né, eu pensava, eu julgava que esses homens da Bíblia eram pessoas super espirituais, pessoas incomparáveis, intocáveis, que jamais iam chegar perto dele. Eu pensava assim, sério. Então aí você pensa dessa forma também, achando que você é um nada, você não existe perto, mas nada disso, pessoal, nada disso. O tempo foi passando, Deus começou a me dar experiência, e eu comecei a entender que aqueles homens de Deus ali tiveram experiência com Deus, e você e eu podemos ter também. É só buscar, é só se alimentar da palavra, é só crer que Deus é o mesmo. Aqui que o autor fala, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais do profeta, a nós, nesses últimos dias, pelo Filho. Mas você fala aqui, mas que últimos dias? Está se referindo aqui? Está se referindo ao tempo que foi escrita essa carta, logo depois de Jesus ter ressuscitado. E está falando para nós, porque a palavra de Deus, pessoal, tem que ter a palavra de Deus eterna. Assim como a profecia é algo eterna, ela não tem fim, a palavra de Deus ela é viva, ela é eterna. Essa palavra de Deus é tão preciosa hoje como Jesus falou, como as palavras que Jesus falou e os apóstolos falaram, ela tem o mesmo valor hoje. Creia nisso, pessoal. A palavra de Deus ela é poderosa. Tem uma palavra lá que diz que a palavra é poderosa para enxertar nossas almas. Já viu o enxerto que é feito com plantas? Que pega lá e trabalha e faz o enxerto? A palavra de Deus faz isso, ela entra na nossa vida, ela transforma a nossa vida. Porque a palavra de Deus é viva. O autor de Hebreus mesmo fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e ela corta juntas e medulas e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então essa palavra de Deus ela é viva. Quando o autor de Hebreus fala, havia Deus realmente falado muitas vezes aos pais dos profetas, a nós falando pelo Filho, está falando nos últimos dias hoje, o que você está vivendo. E ele está falando. Eu estava analisando agora há pouco, antes de preparar a palavra, estava pensando, para aí, falando pelo Filho. E como foi que Jesus falou? Aí eu lembrei do batismo, quando ele foi batizado, aconteceu o quê? O que foi visto ali? Que o autor de João fala, que foi visto que o Espírito Santo desceu sobre ele como forma corpórea de uma pomba. Então quer dizer que Jesus, tudo que ele falou ali, foi ouvido quem? Pelo Espírito Santo. É por isso que você vai ouvir aqui muitas vezes a respeito do batismo com o Espírito Santo, que é uma doutrina que muita gente não ensina, mas que é bíblica e é verdadeira. Isso quer dizer para você e para mim o quê? Que da mesma maneira que Jesus falou o mistério dele, ali para as pessoas ali, e pela palavra da boca dele saía milagres, maravilhas e ensinos maravilhosos, esse mesmo Espírito que movia Jesus está em você e em mim, pessoal. Por isso que eu digo, temos que buscar, se você não tem ainda, o batismo do Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que ajuda Jesus na sua vida. Então ele vai falar como? Através de Jesus, vai falar em você e através de você. E eu entreguei uma palavra, outra palavra aí, dizendo que alguém tinha dúvida que Deus fala. Como? Se você recebeu Jesus, ele entra na sua vida, se torna nova criatura, agora ele não vai falar em você, através de você? É uma palavra que não tem sentido. Isso é coisa de falsa doutrina, falsos mestres ensinam isso. Não tem como o cara ser verdadeiro e inventar uma história dessa. Se você recebeu Jesus, pensa comigo, ele entrou em você, se você crê, transformou a sua vida, agora ele não fala mais de você, morreu então? Você pode te converter, salvar e ir embora? Não, ele tem que estar vivo em você para que naquele dia você possa receber o bem-estar, ser bem fiel entre o gosto do Senhor. Sou muito foste fiel, sou pouco foste fiel, sou muito te colocarei. Porque você foi transformado e Jesus vive em você. Tá bom, pessoal? Então aqui, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas.
Então, Hebreus está falando aqui desse Jesus que veio e falou nos últimos dias, falou ali, e hoje ele continua falando. Por quê? Porque você e eu temos o Espírito Santo. Ele não mudou em nada. O mesmo Espírito Santo que pousou sobre Jesus em forma corpórea, como foi batizado, lê lá em João que você vai ver, no Evangelho de João. Você também, quando crê em Jesus, diz a Bíblia que você também é batizado no Espírito Santo, se você crê. Se você não crê, se você ensinar diferente, é complicado. Se você recebe essa palavra, você é batizado pelo mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus. Então você tem a mesma, por isso que ele falou que esses sinais seguirão os que creem, e que a igreja dele, ele fala lá, que faria sinais maiores ainda, porque ele ia para o Pai. Por quê? Ele estava falando isso porque as pessoas eram igual a ele? Não, porque o mesmo Espírito Santo estava sobre ele, que o levou a operar sinais e maravilhas. Era o mesmo Espírito Santo que estava sobre os apóstolos. Você pode provar isso lá em Apolo, em Atos, lê lá Atos. E mudou aí? Não, continua. Esse mesmo Espírito que está na sua vida, na vida do seu pastor, na vida da igreja. Por isso é preciso que aconteça os mesmos sinais, as mesmas maravilhas. Isso vai acontecer. Isso é sinal aqui de avivamento. E nós veremos esse avivamento acontecendo nesse país. E quem viver verá. E espero que você esteja vivo e vivendo as experiências. Eu espero, sinceramente. Eu espero viver essas experiências, porque eu creio que nesses últimos dias Deus tem falado através do seu Filho amado. E Ele continua falando hoje. Em você, através de você, através da igreja fiel, vai morar no Tendar. Amém, pessoal? Então, não se esqueça, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Deus falou no seu coração? Eu te falei. Vai vir coisa aqui que se não ouve todo dia, não. Mas não estou inventando nada, estou falando aquilo que está na palavra. Eu estou te trazendo a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, a mesma coisa que ele falou, que Paulo falou, que o apóstolo falou. Eu estou trazendo as mesmas coisas para você. E por isso que eu creio que você vai ser tocado por Deus para compartilhar, para que o outro seja abençoado também com essa palavra. Tá bom? A paz do Senhor Jesus, forte abraço, Deus abençoe a todos, uma boa tarde a todos.